Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast de quem curte corrida de rua. Se você gosta do assunto, gosta das nossas histórias, você tá no lugar certo. E para esse conteúdo chegar para mais gente igual você que curte esse assunto, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, engaja aí com a gente para entregar melhor os nossos vídeos e os nossos episódios. E também segue a gente lá no Instagram. A gente tá como @correaquipodcast. O meu convidado de hoje, ele foi muito bem indicado pelo meu técnico, Marcos Paulo Reis. E ele é jornalista, editorialista do Estado de São Paulo e maratonista, mas ele tem uma história especial que vocês vão ouvir aí ao longo do episódio. Muito bem-vindo, Itamar Montalvão. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui com você, com a sua audiência toda, e vai ser um papo muito legal, tenho certeza. Antes da gente começar o papo, eu quero te falar sobre as meias da Lupo. A Lupo, sabia que ela tá há 104 anos no mercado? E há 104 anos fazendo meia. Aí o que ela fez agora? A meia do corredor. Maravilha. Pra quê? Pra gente não ter bolha, pra não cair a unha, pra não encharcar o pé, pra ficar correndo direito, né? Corrida já é sofrida por natureza. Então a gente não pode sofrer com a meia. Precisa sofrer com bolha, com nada disso. Exatamente. E aqui tem um kit da Keep Running com uma meia Lupo pra você. Ah, muito obrigado. Poxa, feliz. Obrigado mesmo. Valeu pela gentileza. E você que quer comprar qualquer item da Lupo Esporte, gente, é só acessar o site ou o QR Code que tá aí na tela com o cupom Corre Aqui 10. Itamar, vamos lá, porque nosso assunto aqui é longo. Você já tá há quanto tempo? Vamos lá. Você já tá há quanto tempo no Estadão? Estadão eu tô há quase 10 anos. Faço 10 anos esse ano. Tá. Novembro desse ano. E você me contou aqui um pouquinho antes de começar que foi uma segunda profissão, digamos assim. Porque eu ia te perguntar, o que veio primeiro, jornalista ou corredor? Aí o jornalista... As coisas, assim, corredor eu sempre fui em alguma medida, assim. Tá. Minha vida, a gente vai conversar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco, mas a minha vida sempre teve como pano de fundo, desde muito pequeno, desde muito cedo, a necessidade de um cuidado com a saúde. E quando eu era criança, quando eu falo criança, é criança mesmo, com 2, 3 anos de idade, eu não tinha nenhum controle sobre isso, mas eu já fui crescendo com essa perspectiva de cuidado em função dos problemas de saúde que eu tive, problemas renais, que impuseram a necessidade de um cuidado quase que permanente, ou pelo menos em alguns momentos da vida um cuidado mais presente, em outros uma coisa ali mais acessória ali para manter algum nível de saúde e não agravar outras condições com as quais eu tinha de lidar. Então, uma das formas de, quando eu tomei consciência dessa necessidade e passei a ser responsável por ações de autocuidado, um dos instrumentos que eu identifiquei e com o qual eu me identifiquei e abracei foi a atividade física. Então, mas assim, durante muito tempo, essa atividade física foi extremamente limitada por uma série de razões, sobretudo pela minha condição física, os tratamentos aos quais eu tive de me submeter, etc. Mas ela sempre esteve presente em quase todos os momentos da minha vida. A corrida para valer, vamos chamar assim, essa coisa, e quando eu falo correr para valer, é enfrentar ciclos de preparação para maratonas, enfim, correr longas distâncias, o esporte de endurance, ele nasce concomitantemente ao transplante renal ao qual eu me submeti em 2015. Tá. Então, assim, uma coisa está umbilicalmente ligada à outra, até como uma espécie de promessa que eu fiz a mim mesmo durante as sessões de hemodiálise. A gente vai avançar sobre esse tema daqui a pouco, mas uma coisa está intimamente ligada à outra, e a partir desse tratamento ao qual eu me submeti, eu decidi que o desdobramento natural daquele tratamento seria eu passar de um polo ao outro da minha condição física. Eu decidi para minha vida, de que eu sairia de um polo de extrema vulnerabilidade física para outro, no qual eu teria que expor o meu corpo ao limite da exaustão e do preparo para enfrentar um grande desafio, como é correr 42 quilômetros e 195 metros. Tá, então vamos seguir nesse assunto, depois eu volto lá pro Estadão. Você teve um câncer renal aos 3 anos de idade, Sim, certo? certo. E aí você viveu com um rim só por anos.
quase boa parte parte da da minha sua vida vida. adulta. Tá. Isso. Eu tive E- esse diagnóstico aos 3 anos, como você mencionou, Tá. fiz uma cirurgia, tirei o rim esquerdo em Certo. função desse problema, me submeti à quimioterapia, foram 3, 4 anos de quimioterapia depois disso, e recebi alta. Vivi a vida inteira com um rim só, mas na vida adulta, e aí quando eu falo vida adulta, eu tô falando eu tinha quase 30 anos, eu descobri que tinha uma doença no outro rim, que Tá. não tinha nenhuma relação com a doença que eu tive quando criança. Foi Entendi. um puro azar, assim. Eu tinha um rim só e esse rim resolveu ficar doente Entendi. quando eu tinha 30 anos. E aí foi um processo de... A doença renal crônica é uma doença progressiva e ela progride muito lentamente. Então foi dos 30 mais ou menos aos 40, 40 e poucos anos, fazendo o que a medicina chama de tratamento conservador, que consiste basicamente em você cuidar da sua saúde por meio de atividade física, controlar a pressão arterial, controlar peso, etc e tal, e sobretudo cuidar da alimentação. Tá. Eu quase que durante esse período eu virei um vegetariano, assim, eliminando da minha dieta, não totalmente, eu não cheguei a esse ponto, mas eliminando tanto quanto foi possível qualquer proteína de origem animal, porque a proteína animal tem uma molécula que dá muito trabalho para o rim filtrar. Então, quanto mais proteína animal você ingere, mais trabalho você dá para o seu rim e para alguém como eu, né, nas minhas condições, de uma disfunção renal em andamento, em degradação progressiva, não era recomendável comer proteína de origem animal. Então, eu passei por esse tratamento conservador durante anos. Mas a evolução da doença é um processo inexorável. Em algum momento, a sua função renal vai parar e você vai precisar fazer uma substituição. E foi o que Entendi, aconteceu. mas aí no caso, quando você tava só com esse rim, Aham. com esse rim e esse rim doente, Aham. aí você já tava nas sessões de hemodiálise? Ainda não. Ainda Ainda não. não. Tá. Tem um período que você consegue ir levando a sua vida com algumas limitações, sobretudo essas que eu falei, de alimentação e tal, antes de precisar da hemodiálise, do que eles chamam de terapia de substitutiva renal. Mas esse ponto ele vai chegar em algum momento. Para umas E pessoas. você sabia disso? Sabia. Tá. Sabia, porque também eu fui ler tudo sobre Claro, o assunto, fui imagino. pesquisar tudo sobre o assunto, então eu Aham. sabia, assim. Sabia que o diagnóstico da doença que eu tinha, que era essa segunda doença, né, que acometeu o rim remanescente, o diagnóstico de glomerulosclerose segmentar e focal é um diagnóstico para o qual não há cura. É uma doença de lenta progressão, mas não há cura. Em algum momento você vai perder a função renal. E qual é a origem dessa doença? Tem alguma, ou é Não sei uma dizer. loteria? É uma loteria. Tá. É uma loteria. É uma Tá. loteria. É uma loteria. Pode ser. Alguns médicos suspeitam que possa ter alguma relação com a sobrecarga a qual esse outro rim remanescente foi submetido durante, sei lá, mais de 3 décadas. Entendi. Mas não é nada comprovado, assim. É uma suspeita que, enfim, agora é o que o problema foi resolvido no... Entendi. Em que tem momento você... Agora eu vou ter que entrar para uma fila de transplante. Foi no momento em que eu fui diagnosticado, eu me senti muito mal, eu me sentia muito cansado nessa fase, assim, o limbo que existe entre esse tratamento que é chamado de conservador e o início da hemodiálise, existe ali um período limiar que é muito difícil para o paciente acometido por doença renal crônica, que é um período em que o tratamento conservador que você vinha fazendo, controlando a sua saúde por meio de atividade física, dieta, etc., já não dá resultado, porque a perda da sua função renal é muito proeminente, e ao mesmo tempo você ainda não começou a hemodiálise, que é o que restabelece os padrões fisiológicos normais da função renal e tal. Então, esse limbo entre o avanço da progressão da doença e o início da hemodiálise, para mim, pessoalmente, foi o período mais difícil. E quando você tinha qual idade, desculpa? Eu tinha uns 32, Tá. não, me desculpa, uns 33, 34 anos, por aí, quase 35. Foi bem no final mesmo desse período de progressão mais avançada da doença renal. E eu ainda não tinha começado a fazer hemodiálise. Então esse período foi particularmente muito difícil, em que eu não conseguia nem, para você ter uma ideia, eu tinha dificuldade até para tomar banho, assim. Tomava banho sentado num desses banquinhos de plástico que você coloca dentro do box do chuveiro, porque você não tem... Uma das
consequências dos efeitos dessa progressão da doença é uma anemia profunda. Então, eu era muito anêmico e me sentia muito fraco nesse período. Até que eu fui numa consulta, fiquei internado, e o médico que me avaliou na época falou que, enfim, olha, você está completa, a sua função renal está quase completamente perdida, e chegou o momento da gente iniciar uma terapia substitutiva, que no meu caso foi a hemodiálise, à espera de um transplante. Foi isso. Entendi. E aí, por quanto tempo você ficou nesse tratamento com hemodiálise? 8 anos. Mas é uma coisa que diariamente você tinha aqui no hospital? Eu ia, não é o usual. O padrão é um paciente submetido à hemodiálise fazer 3 sessões de 4 horas por semana. Tá. Esse é o padrão, assim, é o usual. Eu fazia todos os dias por uma conveniência minha e um acordo que eu fiz com os meus médicos e com o hospital onde eu fui tratado, que é o Hospital Albert Einstein, lá no Morumbi. Eu, à época, morava muito perto do Einstein, então para mim era conveniente estar ali, eu ia com muita facilidade para o hospital, e ao invés de passar 4 horas na máquina de hemodiálise, cumprindo, portanto, as 12 horas semanais, eu diluía essas 12 horas semanais ao longo da semana, de segunda a sábado, fazendo 2 horas por dia, 2 horas e 15, 2 horas e meia. Tá. O que para mim era mais conveniente por 2 razões. Primeiro, porque eu ficava menos tempo conectado à máquina e, portanto, meu dia eu tinha mais liberdade para lidar com outras atividades ao longo do meu dia. E, em segundo lugar, porque um dos efeitos colaterais de quem está fazendo hemodiálise é uma profunda restrição à ingestão de líquidos, né? Porque como você não elimina naturalmente o excesso de líquido que você ingere, esse excesso é eliminado pela máquina. Quanto mais frequente for a sua ida para a conexão com a máquina, mais rapidamente você elimina o excesso de líquido, portanto você não precisa ficar tão restrito. Tá. Você não passa tanta sede assim. Nossa, gente, que loucura, a gente não tem noção. Quando você fica intercalando os dias e tal. Então é muito, para mim era conveniente fazer todo dia. Mas não é o usual. O padrão são 3 vezes por semana, 4 sessões de 4 horas. E em que momento você ficou sabendo, temos um rim novo para você? Foi na madrugada do dia 6 de março de 2015, na madrugada do dia 7, né? Eu recebi a ligação do meu médico, Dr. Álvaro Pacheco, também lá do Albert Einstein, informando que, Tamara, encontramos aqui um rim e eu recomendo que você faça o transplante porque ele tem toda a compatibilidade com você e você é o indicado da fila para receber este órgão. Isso era por volta de umas 3 horas da manhã. Porque quem está na fila de espera por um transplante de órgãos dorme com a cabeça colada no celular. Não existe celular silencioso. Não existe silencioso. Não existe bloquear a chamada não conhecida. Não existe nada. Não existe ficar longe do telefone celular. Imagina. Não existe nada. Você não vai perder uma ligação dessa. Você vive esperando o seu telefone tocar. Nossa. E aí quando o seu telefone toca no meio da madrugada, e você olha no identificador de chamadas, que é o seu médico, você já sabe o que vai acontecer dali para frente, né? Você já sabe o que vai acontecer. E aí foi aquilo. Ao mesmo tempo, uma certa apreensão, embora medo eu nunca tenha sentido, porque, enfim, eu sabia que eu estava em boas mãos ali. E o grau de confiança que ele me passou ao falar da compatibilidade daquele rim que foi encontrado com o meu perfil, eu ouvi dizer que ele falou que você tem um irmão gêmeo perdido. Foi. Isso? Foi a expressão que usaram para descrever o que aconteceu naquela cirurgia, que não é o usual. Eu te falei há pouco que eu li tudo sobre transplante, sobre hemodiálise, qual é o desdobramento, o que acontece aqui. Como bom virginiano, eu fui pesquisar tudo para saber o que ia acontecer. E não é frequente que você, ou melhor dizendo, é comum que quando você faz um transplante que não é intervivos, em que o doador é um cadáver, é comum que o receptador ainda passe por algumas sessões de hemodiálise até que o rim, muito entre aspas, aqui, pegue no tranco e comece a funcionar. Então é comum que você faça ainda uns 2, 3, às vezes 4 meses de hemodiálise pós-transplante. A última sessão de hemodiálise que eu fiz na vida foi na manhã da cirurgia.
Nossa. Eu nunca mais fiz uma sessão de hemodiálise. Não precisou. Depois, não. Que ele conectou. O rim, foi feita a cirurgia, o rim foi colocado ali durante a cirurgia e começou a funcionar imediatamente. Tamanha compatibilidade que existiu. Foi aí que foi feita essa brincadeira de que havia aí um irmão gêmeo univitelino por aí, havia um outro alguém aí igual a mim circulando por aí, eu não sabia. E aí, aqui, ó, depois do transplante, você comentou que ficou mais preocupado com medo que tudo desse errado do que durante os anos anteriores. Como foi esse processo de aceitar que estava tudo bem? E a corrida, foi o mesmo seu atestado psicológico? Foi. Você comentou aqui no começo que as coisas estavam intrinsecamente ligadas. Elas se encontram exatamente nesse ponto, no pós-transplante. Assim. Tá. Mesmo durante a hemodiálise, eu fazia uma atividade física muito moderada, muito leve. Foi aí que eu conheci o Marcos Paulo, nesse processo, fazendo hemodiálise. Já conhecia ele? Eu conhecia ele... Eu achei que você conheceu ele depois do transplante. Não, pessoalmente sim. Tá. Mas durante as sessões de hemodiálise, eu passava o tempo ouvindo rádio e lendo jornais do dia. Tá. E o Marcos, à época, tinha uma coluna de rádio aqui em São Paulo, que eu ouvia de vez em quando sobre atividade física e tal, falando sobre os cuidados com a saúde, dessas colunas de especialistas, de profissionais de educação física e tal, que falam de atividades físicas na rádio e tal. E eu ouvia o Marcos Paulo. Eu falei, putz, cara, esse cara entende, ele sabe do que ele tá falando. Ele sabe do que ele tá falando, enfim, não é um curioso e tal. E aí fui pesquisar sobre ele e tal, gostei. Já vi que ele também era do Rio. Falei, né? eu vou me entender com esse cara. E resolvi escrever um e-mail para ele. Veja, quase 3 anos antes de eu entrar para a MPR. Tá. Resolvi escrever um e-mail pro Marcos Paulo, contei rapidamente, não foi um e-mail muito longo. Contei rapidamente a minha história para ele, ali do que eu estava fazendo, do que eu estava passando, e perguntei para ele, Marcos Paulo, olha só, eu estou fazendo hemodiálise, mas ao mesmo tempo, paralelamente, eu estou tentando manter aqui um mínimo de atividade física para poder manter a saúde, controlar a pressão, controlar peso e tal. E estou fazendo isso. E isso era basicamente, sei lá, correr na esteira 3 vezes por semana, a uma velocidade de 7 km por hora, assim, aquela coisa mesmo baby step, sabe? E o Marcos Paulo me respondeu, assim, um e-mail super atencioso, super generoso, super ele, né? cuidadoso, ele é essa pessoa, que depois eu vim a descobrir que era ele. É esse Marcos Paulo mesmo, que eu conheço, com o qual eu lido há 10 anos. Ele me respondeu super atencioso e super entusiasmado com aquele fiapo de história que ele tinha acabado de conhecer. E que depois, uma história da qual ele passou a ser um personagem importantíssimo, assim. E ele respondeu esse e-mail e eu li aquela resposta e aquele apoio, aquele encorajamento no momento de extrema fragilidade física, né? Ouvindo aquele encorajamento de alguém com a experiência profissional que ele tem. E aí eu pensei, poxa, um dia se eu for correr para valer, eu vou ser treinado por esse cara. Eu vou procurá-lo e vou ser treinado por esse cara. E isso aconteceu 3 anos depois. Eu estou falando aí de 2012, eu fiz um transplante em 2015, eu fiz o transplante em março, quando foi mais ou menos agosto, depois de eu ter feito a minha primeira corrida de rua, que foi uma prova da Disney aqui no entorno do shopping, do Parque Ibirapuera, eu operei em março, a minha primeira prova de rua foi em agosto. Aí eu fui procurar o Marcos Paulo querendo fazer... Eu não entendia nada de maratona. Eu não sabia que você precisava se inscrever com antecedência, que tinha sorteio. Eu não sabia o que era uma major. Eu não sabia nada. Eu achava que você, basicamente, você precisava se inscrever, guardar lá um dinheiro para custear as suas viagens, se a corrida for fora, e aparece lá no dia, na hora da largada. Esse era eu no mundo da corrida. Antes fosse assim, 10 anos atrás. E aí eu chego no Shopping Eldorado, que a MPR ficava, o escritório da MPR ficava no Shopping Eldorado, 3 anos depois, procurando lá o Marcos Paulo, falei que ia procurá-lo, ele me recebeu, falei, Marcos Paulo, então... Fiz uma corrida de 8 km agora em agosto, eu descobri que em outubro vai ter a Maratona de Chicago, e eu queria participar da Maratona de Chicago. Você consegue me treinar? Olha o nível de loucura misturado com desconhecimento, né? E o engraçado é que a resposta que eu ouvi do Marcos Paulo é que se eu quisesse mesmo correr a Maratona de Chicago dali a 2 ou 3 meses, que eu procurasse outro técnico, porque ele não queria colocar o nome dele no meu atestado de óbito, né? E ali começou a nossa relação, né? Que perdura até hoje. Ele continua, desde então ele continua
sendo meu treinador. A Maratona de Chicago, de fato, a gente foi fazer, mas foi Mais fazer... pra frente. Eu fui entender o buraco em que eu estava me metendo, e aí passei a treinar regularmente com ele, e daí já foram outras 4. Eu vou contar aqui pra audiência, gente. Eu tava lá no parque, e o Marcos Paulo é meu treinador também, como vocês já sabem. Aí a gente conversando, a gente conversa muito aqui dos episódios, ele tava falando, alguns alunos que já vieram aqui, inclusive. Aí ele falou assim: você tem que chamar um cara. Esse cara você tem que chamar, é o Itamar, porque esse cara, ele não tinha o rim, aí pra onde ele voava, ele tinha que voar pra não sei onde, aí tinha que fazer hemodiálise e voltava, e esse cara corre maratona hoje, esse cara eu sou fã dele, fala pra ele que eu sou fã dele, foi isso que ele me Também falou. Também sou fã seu, Marcos Paulo, um beijo. Então a gente tá aqui conversando, que legal, porque eu tô adorando a sua história, é muito, nossa, sua resiliência é incrível, né? E aí, voltando à sua pergunta, a corrida entrou aí, nesse ponto, porque, de fato, quando você passa pela hemodiálise durante tanto tempo como eu passei, eu fiquei, tô falando de 8 anos, nessa rotina de tratamento, as coisas meio que se acomodam. E você vive bem dentro daquelas limitações que o tratamento te impõe. Né? Dentro das limitações que o tratamento te impõe, você vive relativamente bem. Felizmente, para os pacientes que são acometidos por doença renal crônica, há uma máquina que substitui perfeitamente o rim. Ao contrário do desespero por que passam as pessoas que dependem de um transplante de coração, de pâncreas, de fígado, para qual não há máquina nenhuma. Sim. Né? No caso da doença, do mau funcionamento dos rins, há uma máquina que substitui perfeitamente bem. Então, uma vez que você está submetido a esse tipo de tratamento, a sua vida segue relativamente normal dentro dessa rotina de tratamento. Então você meio... Eu fiquei numa espécie de... Você se acomoda a essa realidade. Uhum. A gente tem uma propensão muito grande, por mais desafiador e difícil que seja o cenário adverso sobre o qual a gente esteja, com o qual a gente esteja lidando, você meio que se conforma a essa realidade e vai se adaptando para poder continuar vivendo a vida, né? E foi o que aconteceu comigo. Então eu estava me sentindo muito seguro naquele ambiente de tratamento. O meu estado físico melhorou substancialmente, porque de fato a hemodiálise muda a sua vida. Ela muda a sua vida para melhor. E ainda que você, por exemplo, você comentou que fazia 6 vezes por semana, o domingo, o dia que você não fazia, você habituou a não fazer? Normal, sim, não fazia. Tá. Normal, você vive normalmente. Na segunda-feira de manhã eu estava lá de novo e tal. E você se acomoda bem a essa realidade e vive uma vida relativamente normal. Quando aquilo ali saiu e eu bom, agora é comigo, né? Eu fiz o transplante e agora não tinha mais aquele suporte. Se você ficou mais preocupado. Se eu fiquei mais preocupado, eu fiquei, assim, foi a primeira vez na minha vida, sem desmerecer, eu não fiz, não é porque eu tenha qualquer aversão nem nada, mas foi o primeiro momento na minha vida em que eu senti a necessidade, de fato, de fazer terapia. De procurar um profissional da área de saúde mental e fazer terapia. E encontrei uma terapeuta que foi espetacular e que me ajudou a enxergar as coisas da maneira como elas deveriam ser vistas e a dar aos problemas a dimensão que eles têm. Então essa foi uma ajuda fundamental. E ela me ajudou a ver, ela já sabia, ela teve a sensibilidade de perceber que eu depositava muita confiança no poder da atividade física para o estado geral da minha saúde. Ela teve essa sensibilidade e me incentivou a desenvolver esse lado como uma forma de provar para mim mesmo que tudo estava indo bem, tudo estava indo dentro do esperado. E foi o que de fato aconteceu. À medida que eu aumentava o volume de treinos e fazia exames e estava tudo bem, aquelas coisas, toda aquela insegurança, todo aquele medo de que tudo desse errado e que o órgão fosse rejeitado e que eu voltasse para a hemodiálise, que eu passasse depois por uma nova cirurgia, todo esse medo e toda essa insegurança, essa angústia que eu nunca tinha sentido durante momento nenhum. Eu fui sentir justamente depois que tinha dado certo. Depois que tinha dado tudo certo,
E a corrida me ajudou nesse processo de visão dessa nova realidade, né? Eu corria 5 quilômetros, fazia exames, tudo dentro do esperado para aquele momento. Ok, beleza. Corria 10 quilômetros, tudo dentro do esperado. Corria 15 quilômetros, tudo dentro do esperado. Corria minha primeira meia maratona, tudo dentro dos parâmetros normais. Eu falei, bom, então de fato tá tudo indo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. E a corrida entrou, né? Bom, aí depois que a corrida cumpriu o seu papel de suporte físico-emocional nessa transição de um doente renal crônico para um maratonista, depois que ela cumpriu isso, aí entra o objetivo esportivo, né? Sim, aí sim. eu fui tomando gosto pela coisa e aí já o esporte hoje está inserido na minha vida como um valor por si mesmo, assim, esse desejo de correr maratonas, De fazer o de melhor fazer o melhor tempo, sim. de viajar e correr, de correr aqui mesmo, provas no Brasil, e de melhorar cada vez mais, de conquistar essa tão almejada mandala, de correr as majors e tal. Isso tudo passou a ter o seu valor por si mesmo e não mais como um suporte para essa transição entre alguém que passou de uma extrema vulnerabilidade física para um estado de desafio do próprio corpo. Mas você falando aqui sua história, eu ouvindo, por exemplo, você contando que você ia todos os dias no hospital, isso ali, querendo ou não, te dava uma segurança. Fala, qualquer coisa que acontecer, eu vou estar assistido. Totalmente. Aí, na hora que você tá com um rim novo, você não precisa ir lá, deixa aí se acontecer alguma coisa. Sim, o que eu faço? Né? Do tipo, acho que talvez você tirou uma muleta e falou, será que eu consigo andar agora, né? Sim, então, acho que essa insegurança aí que deve ter causado. Essa é uma boa imagem. Você precisa reaprender a andar sozinho, pelas próprias pernas. E aí, a sua primeira maratona foi Chicago? Foi Chicago. Em 2016, então? Não, foi em 2018. Olha, ele mandou você esperar bastante, te deixou de castigo. Sim, foi um treino, foi uma preparação. E nesse caminho houve várias meias maratonas e tal, foi uma preparação bacana. Ah, mas faz sentido, né? Eu acho que o Max Pallow, ele é conservador e com razão, assim, né? Se você volta de uma lesão, ele vai esperar um pouco para... Sim, ele tem esse cuidado com qualquer atleta. Com um atleta que aparece na frente dele contando a história que eu contei para ele, ele vai ser três vezes mais conservador. Exatamente. E aí, agora, voltando um pouquinho lá, né, o lance do Estadão, e você falou que nesse meio tempo você não era jornalista, você não estava nesse meio, e o que fez você mudar? Que área você atuava que fez você mudar? Também tem a ver com transplante? Eu trabalhei durante quase 20 anos nesse mundo corporativo, numa grande multinacional de prestação de serviços e telecomunicações, e durante esse processo, assim, foi um período felicíssimo da minha vida. Durante todo o meu tratamento eu estava nessa empresa e recebi um suporte total para cuidar da minha saúde acima de qualquer coisa, para terminar bem, passar bem por esse processo. Mas durante o processo de hemodiálise e toda essa transformação pela qual eu passei, eu fiz muitas reflexões, como você pode imaginar que qualquer pessoa faça quando se depara com um desafio igual ou até maior do que esse na sua vida. E uma dessas reflexões que eu fiz é, quando tudo isso passar, eu quero continuar fazendo isso que eu faço hoje, assim, é isso que eu quero fazer até o fim da vida. E você estava na parte administrativa? Estava na parte comercial, gestão, etc. Okay. E aí eu percebi que não, assim, a minha vocação é escrever, é viver do que eu escrevo. Eu penso por meio da escrita, inclusive manual. Eu tenho cadernos e cadernos com todas as minhas ideias, com tudo que eu desenvolvo no jornal, tudo é escrito à mão antes de ir para o papel, ou antes de ir para a tela, antes de ir para qualquer lugar. Tudo para mim nasce numa folha de papel e numa caneta. Assim, sempre foi assim. E acho que sempre continuará sendo assim. Em que pese toda a evolução tecnológica e tal, enfim. Eu tenho essa necessidade física de transformar pensamento numa ação manual que se traduza num objeto que está na minha frente e que reflita isso que eu consigo articular por meio de palavras, né? Então eu queria viver disso, do que eu escrevo. E o jornalismo entra nesse contexto. Assim. Eu sempre fui uma pessoa que buscou informação de todas as fontes
possíveis, assim, confiáveis, evidentemente, né? Hoje a gente precisa dizer que a gente está buscando informação de fonte confiável, tem que Porque fazer essa hoje tá distinção. difícil, né? Hoje é mais difícil, enfim. E o jornalismo entrou nessa, nessa, nesse contexto, né? E aí eu fui buscar uma nova formação, enfim. Foi quando eu conheci o então professor na faculdade, que me levou para o jornal depois, porque a gente Tá. acabou estabelecendo uma relação e aí já se vão 10 anos lá de Estadão. 10 anos de Estadão. E como jornalista, você já teve a oportunidade de conversar com ou entrevistar, ou você não, você faz outro tipo de conteúdo? Já conversei com várias pessoas dos mais variados segmentos, assim, mas não como entrevistas em on, como a Tá, gente chama. entendi, tá, Não como entrevistas em on, porque eu não atuo diretamente na reportagem, certo, na apuração. Eu trabalho com opinião. tá, Eu trabalho com a opinião do jornal. certo. E na construção dessa opinião, a gente tem contato com várias pessoas, a gente ouve várias pessoas para trocar ideias, enfim. E nesse sentido, sim, eu já conversei com bastante gente, mas dos mais variados segmentos, da política, da economia e tal, da cultura, mas não em on, não para uma entrevista propriamente como a gente está acostumado a ver, Sim. a ser publicado e tal. Nesse sentido, não. Itamar, e hoje, agora é uma curiosidade totalmente minha, né? Que a gente tem uma variedade grande de mídias, né? A Uhum. gente, se você pegar, sei lá, isso há 30 anos atrás, né? A gente tinha aí, a mídia impressa era muito Sim, forte, as televisão. próprias out of home também, né? Aqui em São Paulo, desde a lei do Kassab, que a gente não tem aí os outdoors, mas tem os Aham. relógios de rua, enfim. A época até antes da internet, enfim, né? E a gente sabe que a mídia impressa teve que se rebolar aí para. E aí hoje a gente tem ainda mais, assim, por exemplo, igual um canal igual hoje aqui, o podcast. A gente sabe que as mídias impressas também se diversificaram ali Sim, com o podcast, com sim, rede social, com tudo sim. isso. Como que você acha. Como que você acha que vai ser o futuro disso? Você acha. Porque hoje eu tô vendo que, por exemplo, marcas de luxo estão voltando a fazer revista impressa, Aham, porque é isso uma coisa exclusiva, um é. conteúdo direcionado, uma tiragem baixa para mandar para pessoas especiais. Será que isso é cíclico? Será que isso vai dar a volta? Eu acho que a gente, num determinado ponto futuro, a gente vai chegar num ponto de equilíbrio. Acho que há alguns caminhos sem volta para algumas pessoas, e há outros que precisarão ser preservados para atender um público que ainda privilegia um produto premium, vamos chamar assim, como é um jornal impresso, Eu conheço como o gente que, Estadão. que lê o Assim, jornal impresso uma, sempre. uma pessoa, um assinante ou um leitor que se dispõe a dedicar parte do seu tempo e seu dinheiro para caminhar até uma banca de jornal e adquirir um exemplar físico do Estadão, ou um leitor que assina o jornal e abre o Estadão para tomar um café da manhã em casa, ou ler numa poltrona no fim de semana a edição física do jornal, ele tem em mãos um produto premium. Uhum. Assim, e ele faz questão de manter esse produto premium ao alcance das suas mãos, seja para consumo dele mesmo, seja para dividir aquele produto com outras pessoas da sua família, dos seus amigos, para disponibilizar no seu consultório, no seu escritório, para os seus clientes, enfim. Há um público, e nós temos informação concreta sobre essa realidade, que demanda esse tipo de produto. Então, acho que isso vai permanecer, não consigo te dizer por quanto tempo, mas isso permanece. Ao mesmo tempo, há um outro caminho, que é o caminho da busca por informação, ainda uma busca por informação qualificada, apurada, com todo o rigor e toda a ética da prática jornalística e tal, mas por outros meios, como, por exemplo, os meios digitais. Eu, por exemplo, assino vários jornais. E todos eles eu assino a edição eletrônica. Tá. Não é no portal. Assim, Sim, sim. é o similar da edição impressa, só que por meio eletrônico. Eu leio todos os jornais no iPad, por exemplo. Tá. Então, e isso funciona para mim. Eu acho que isso é funcional. Só nos finais de semana, eventualmente, eu leio o jornal impresso. Mas durante o dia a dia, para facilitar o meu consumo de informação, eu uso o iPad para ler todos os jornais que eu preciso ler. Então, isso para mim funciona muito bem.
Para outras pessoas, não. Para outras pessoas... então, assim, dizer quando vai mudar é difícil estabelecer. Talvez essa seja hoje a pergunta de $1 milhão. É que eu acho que é Né? tudo meio cíclico, É, assim, né? é, Tem coisas, assim, eu já ouvi dizer que o CD ia matar a rádio, isso não não. aconteceu. Eu já vi gente da época do fax que falou, não quero ter e-mail, eu vou mandar fax, que hoje não existe, né? Quem usa fax hoje? É igual videocassete, a gente não... E aí, assim foi, a gente achou que nunca, vou deixar de ter meu videocassete para ter meu DVD, mas hoje você não tem mais DVD, você não precisa mais deles, né? Não Sim. sei. E é engraçado que ao mesmo tempo que você pega o CD que não matou a rádio e gente ouvindo vinil, né? Então, Exato, assim, voltou. a sensação que eu tenho é que tem coisas que Sim. não morrem. Sim. Elas reaparecem de forma... Às com outras vezes, forças, né? às vezes tais como elas eram conhecidas, às vezes ressignificadas, para usar uma palavra da moda, mas elas voltam. Assim, o que eu acho que não vai desaparecer, aí voltando a falar especificamente do jornalismo, que é uma área na qual eu estou diretamente inserido, o que não vai desaparecer é a demanda de segmentos expressivos da sociedade, não só aqui no Brasil, por informação qualificada. Né? Hoje a gente está num mundo em que você é praticamente invadido por informações de tudo quanto é lugar, sem saber com aquilo que você está lidando, e acho que o trabalho do jornalismo profissional é um trabalho de curadoria que vai continuar sendo necessário, independentemente do meio pelo qual esse produto, esse trabalho, esse serviço chegue até as pessoas. Eu acho que isso daí dificilmente vai mudar. É que o excesso, né, dessas informações ruins é muito cansativo, né? E aí eu ouvi um cara muito legal, ele falando na rede social, ele tava falando, sei lá, sobre advogado, médico, que são profissões muito tradicionais e tem muita gente resistente a vir para a rede social. Ele falou assim, olha, eu sou um leigo. E eu queria que você, que é um bom médico e um bom advogado, estivesse aqui me falando coisas boas, porque enquanto vocês não falam, os ruins estão aqui falando. E aí, como eu sou leigo, eu não sei distinguir, né? Obviamente, ele deu um exemplo meio caricato até, mas ele quis dizer assim, que as pessoas boas e com boas referências, com pensamento crítico, com repertório, deveriam vir falar do jeito que cabe, não precisa fazer dancinha, não precisa fazer nada disso, mas trazer a boa informação pro leigo mesmo, né? Só que daí eu acho que tem uma outra ponta, que é quem consome, né? Todo serviço tem duas pontas, que a audiência que o Brasil dá é para... A gente viu a CPI ali dos jogos e tal, assim, é cansativo, né? Porque se ela tem aquele tanto de gente ouvindo, né? Tem ali um apelo. Exato. E aí, no final, a gente fala, putz, e aí fazer essa curadoria também, agora com inteligência artificial, porque se você não sabe dar um bom prompt, se você não entende minimamente o que você está pedindo, você não consegue entender se aquilo lá foi uma boa resposta, e dar o seu tom de voz, eventualmente trocar alguma informação. Tem gente que copia e cola ali sem responsabilidade nenhuma, né? E aí, isso é cansativo. No final, a gente fica e fala, cara, vou voltar para os livros, porque eu sou dessas que que vão estar sempre lá e nunca vão te decepcionar. Nunca vão te decepcionar. E aí, e é muita informação de tudo, né? Até a gente que treina, né, corrida. Se você não segue quem tem que seguir, assim, sei lá, agora a gente falou do Marcos Paulo, porra, o cara entende. Aí você tá ali, pô, a informação que ele me dá é a que vale pra mim. Aí vem alguém totalmente aleatório, um curioso, o cara que faz tudo ao contrário, falando, aí você vai lá discutir? Não vai. Você fala, não, eu tenho que escolher e seguir minha linha aqui de raciocínio, que senão você fica louco. Né? Sem falar em outras áreas, em outras sub-áreas da grande área da saúde, né? Se a gente for falar de, entrar em questão de suplementação, nutrição, às vezes faz aquilo, isso aqui funciona, isso aqui faz milagre. Não há milagre. Não, para mim a pessoa que fala assim, milagre. Ainda mais que hoje eu sou muito, eu adoro o TikTok. O TikTok eu falo que é meu oráculo, porque assim, eu trabalho com marketing digital, Itamar. E lá boa parte do meu dia eu tenho que buscar algo que está em alta. E o TikTok é um lugar que me dá isso rapidamente. É um termômetro aferido. Eu sei a música que está em alta, o assunto, a briga, né? E o que serve e o que não serve para eu usar para o meu trabalho.
Mas, enfim, ali você tem um. Gente, é uma selva, né, de É. informação e de Sim. desinformação. É uma coisa assim surreal. E aí, geralmente, quando eu tô ali, meu, buscando informação, tem muita gente que como é que se fala? Vendida já, assim, tipo, e aí você vai ser impactado por um anúncio assim, Não. eu vou te dar agora 5 hacks, aí eu já pulo, assim, ou às vezes é um vídeo, fala assim, eu vou te ensinar porque que você tá flopando, não vai, eu sei que é tudo gancho, é tudo, é o curso que ensina a vender Sim. curso, no final, se você vai pegar, você não aprendeu nada, né, você só tá ali tentando passar É. diquinha, um atalho, né, e aí no final, não, a gente tem que, tem coisas que não tem É. atalho, eu falo assim, gente, e o que eu acho que a internet trouxe, a internet eu acho maravilhosa, assim. A Aham. tecnologia só ajuda a Sim, gente, certo? sim. Só ajuda não, é muito forte falar só ajuda. Mas quando a gente pega. Usada com inteligência vai ajudar. Mas se você E pensar. boa intenção. Não, se você pensar que você não precisa ir mais num banco pagar a Sim, conta, sim, que você tem a medicina sim, a favor, sim, a própria corrida, né? sim. Hoje os devices todos, né? É, GPS e tal, a é, gente só tem. Mas, ao mesmo tempo, ela gera uma ansiedade, né? Eu comentei aqui com a Luciana Haddad, que eu estava conversando com ela, que na minha adolescência, eu mandava carta, uhum, eu tinha que esperar o telefonema em casa, e sim. se a minha mãe ficava muito no telefone e estava dando ocupada, eu ficava nervosa, porque a pessoa ia ligar, É, não é? exatamente. Aí hoje, se não dá 2 risquinhos no WhatsApp, a pessoa fica Já está ansiosa, desesperada. então. E aí eu acho que isso daí é ruim, porque as É, pessoas não sabem mais esperar o tempo das coisas, sim. né? E uma coisa que não mudou é o tempo das coisas, É. assim, ó. Se você plantar uma semente, ela vai continuar demorando X tempo Um para dia desse crescer, né? eu estava lendo em algum lugar que eu não vou lembrar agora, de que há hoje um determinado público que consome mídia eletrônica, música, filme, em velocidade acelerada. Porque não ouve a música Não, com não, 2 vezes o não. tempo da música, ouve, e alguns artistas já estão regravando canções que gravaram no passado com uma velocidade acelerada para atingir um determinado Nossa, a público. música eu não sabia. Filmes que são vistos com uma velocidade acelerada também, tudo para ganhar tempo. Ganhar tempo para quê? Pra Eu não quê? sei exatamente, mas é para ganhar tempo. Enfim, A gente também não a gente está consegue entender. perdendo a capacidade de fruição, assim, de observar, de analisar, de respirar fundo, de não fazer nada, de não pensar em nada e tal, ou de fruir as coisas que a gente deseja fruir, só para dizer que passou por ali, que viu e que sabe do que está acontecendo, né? Com aquele medo de perder algum bonde que esteja passando no momento e tal. Eu tava conversando aqui antes que a gente. Eu vou fazer 45 anos esse mês. E aí eu falei pra Luciana, falei, gente, tem horas que eu fico pensando que não vai dar tempo de fazer tudo que eu quero, como se as cidades que eu quero ir forem, as provas não vão mais existir, as cidades vão implodir, ou como se alguma catástrofe. E no final dá tempo de Dá tudo, tempo de graças a tudo. Deus. Dá Só que tempo a de gente tudo. fica nessa né, Dá tempo. de querer acelerar a Sim, vida, né? sim, sim. E imagina você que teve que esperar 8 anos, É, né? Você provavelmente é uma é, lição é. de De resiliência e de paciência, se tem paciência, uma né? coisa que eu sou, é paciente. Sim, E sim. depois você ainda teve que esperar o Marcos Paulo te dizer não para Não, Chicago e Chicago não, ficar você vai 3 treinar. anos. Não, ele pegou na minha mão e falou: senta aqui, deixa eu te explicar como é que se inscreve, como é que se corre uma maratona. Vamos conversar Olha, sério aqui. mas ele realmente foi diferente com você, porque eu tenho histórias de gente que chegou com inscrição lá para ele Já, e já meteu goela abaixo, assim, é, ó. Mas é que realmente você é, tem é, uma história diferenciada, sim. né? E, mas sobre aqui alguns conselhos que, por exemplo, eu acho que dentro do que você passou, Uhum, além de toda essa sua parte aí de paciência, uhum. resiliência, o que que você diria, primeiro, para alguém que estaria nessa situação agora também, esperando um Uhum. transplante? Qual é o recado que você daria, a mensagem que você passaria para alguém que estaria, que está nessa situação?
Olha, Cris, eu vou dizer algo que eu trouxe para minha própria vida e que talvez possa ajudar outras pessoas, não a melhorar a vida delas, eu não tenho essa pretensão, mas pelo menos fazê-las refletir sobre a forma como elas estão lidando com essa situação tão desafiadora. Acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que essa pessoa que eventualmente esteja ouvindo a gente agora e que conheça alguém ou que ela diretamente esteja passando por essa situação, não se deixe limitar por essa condição de saúde. Assim, a doença, seja ela qual for a qual a gente estiver passando, não define quem nós somos. Assim. No meu caso, aí, tratando especificamente do que aconteceu comigo, eu fiz questão de não inserir a minha vida na agenda da hemodiálise. Foi a hemodiálise que se inseriu na minha agenda de propósitos, na minha agenda de princípios, na minha agenda de objetivos, na minha agenda de sonhos, na minha agenda de vida. Esse foi, eu acho que se eu posso dar alguma ideia ou conselho para alguém, faça isso. Tente, pelo menos. Coloque aquela situação difícil pela qual você esteja passando dentro da sua rotina de vida, adaptando aquilo que precisar ser adaptado. Né? Não se deixe limitar andando na contramão, que é você ir ao encontro desse problema, dessa situação e se transformar naquilo. Porque nós não somos aqueles problemas, nós não somos aqueles desafios. Você está passando por aquilo. Você está passando por aquilo e como você vai sair deles depois que eles passarem, e eles passam, de uma forma ou de outra eles passam, como você vai sair disso é uma decisão que você toma antes. É uma decisão interna. Algumas pessoas podem te ajudar a refletir, profissionalmente ou não, mas no fim do dia você vai tomar essa decisão quando você estiver sozinho, conversando com você mesmo. Assim, o que eu quero fazer após isso aqui? Então, assim, a decisão de correr maratona, por exemplo, eu lembro exatamente quando eu decidi que eu ia um dia, não sabia quando, porque eu não sabia quando era o transplante, eu lembro exatamente quando eu decidi, um dia eu vou correr uma maratona. Eu estava fazendo hemodiálise em Nova York, porque eu viajava, essa coisa de viajar e tal. Nossa, em voo longo, como que era? Não era sofrido? Não tem problema, porque, enfim, você tem um intervalo, de fato, de 24 horas ou 48 entre uma sessão e outra. Então, assim, nenhum voo que eu peguei até naquela época durava mais do que eu nunca fui pro Japão, por exemplo. Logo você vai para pegar a mandala. Eu tomei a decisão, puxa, um dia eu tô aqui agora, e foi particularmente uma sessão de hemodiálise muito difícil, em que eu tive muitas câimbras, fiquei, assim, você fazer hemodiálise fora do país, com uma equipe que não te conhece exatamente no dia a dia, para calibrar ali a máquina certinho, sem querer entrar muito aqui em detalhe técnico e tal, você não conhecer muito, que não te conhece, foi uma sessão particularmente difícil, foi muito difícil. E eu pensei, puxa, um dia eu vou sair disso aqui e eu vou correr a maratona de Nova York. E foi ali. E depois é que veio Chicago, porque eu fui descobrir por algum lugar que era mais fácil. Que era fácil. E aí eu falei, já que é fácil, então acho que eu vou nessa aqui. Mas e foi muito bacana, quando eu de fato corri a maratona de Nova York, que foi em 2023. Eu corri Nova York em 2023. Depois de correr a maratona de Nova York, eu tava lá com a medalha. Eu voltei no centro de diálise onde eu fazia hemodiálise e fui lá com a medalha e tal. E eles estavam lá, era a mesma equipe? Não era. Mas foi um momento muito emocionante para mim. Foi como se fosse um arco, sabe? Claro. Ter passado alguns momentos difíceis ali durante aquela sessão e ter voltado lá anos depois com a medalha de ter concluído uma maratona também difícil, como é a maratona de Nova York. Assim, para mim foi um momento que fechou esse arco, sabe? Eu posso nem conquistar a mandala. Eventualmente eu posso até não... Mas eu, como maratonista, eu já me dou por realizado, por ter feito a maratona de Nova York e ter voltado ali no exato local onde um dia eu decidi que eu ia correr uma maratona. Então aquele momento ali foi muito importante. Quantas maratonas você já fez? Eu já fiz 4. 4. Começou com Chicago, Berlim, depois Nova York e agora Londres faz menos de um mês. Então você já tá com índice para Boston, não? Não, ainda não. Então a próxima é Tóquio. Não, e Boston para mim, índice para mim, Cris, é aquilo que você usa no livro para procurar alguma coisa. É isso que é índice para mim.
vai ter que ser por outra forma. Provavelmente Não, mas uma você agência. sabia, ó, depois fala com a Vera da Majors É. Brasil, que é assim, você já tá com 4 Majors. Aí para Boston tem um sorteio de meias, Uhum. né? Não precisa ser o índice, tem você fazendo meia em um tempo X lá. Fala com ela sabe melhor essa Interessante. regra. Boa. Daí tem um sorteio diferente ou um É, índice diferente que dá para ser legal. por meia. Boa dica. Que daí é. Mas a Vera vai saber te dizer, mas aí você já tem Ela que sabe estar. tudo. Ela... Não, e aí você já tem que estar nesse nível que você tá, com É, 4 ou mais, tá. sabe? Bom, Então, e quando eu for para Boston, talvez eu já tenha a quinta, né? Se rolar talvez. Exato, Tóquio. de repente você vai lá pegar a mandala e é É, mais fácil, porque eles também é interesse deles ter gente com, né, legal. ter mais gente completando a mandala. Legal. Itamar, a gente tá começando a caminhar aqui pro fim do papo, mas ainda tenho mais umas perguntas. Vamos lá. Qual é o próximo desafio que você quer? Tóquio. É É Tóquio. Tóquio. Você já vai ano que vem? Já vou ano que Bom, porque já 1º tá de aí. março de 2026. E esse ano alguma outra prova vai fazer? Talvez sim, eu preciso conversar ainda com o Marcos Paulo, o que que a gente faz esse ano, provavelmente Sim, mas algumas pra manter meias. o ritmo é Ah, sim, meia, tal, não exato, maratona. exato, não. Maratona é só uma por ano e tá muito bom. Boa. E você escreveu um livro durante Durante a Hemodiálise eu escrevi um livro que foi uma história sobre a Abril Cultural. Inclusive, registro aqui, faleceu faz 48, faz 2 dias mais ou menos, 48 horas ou 72 horas, o Pedro Paulo Popovic, que foi uma das fontes generosíssimas do meu livro, assim, que me recebeu com o maior carinho na casa dele, para me auxiliar na elaboração desse livro. Ele foi o diretor da Abril Cultural e foi responsável, entre outros grandes feitos da cultura brasileira, pelo lançamento daquela coleção Os Pensadores, Tá. que popularizou a leitura de filosofia no Brasil Uhum. em plena época da ditadura militar. Enfim, uma história incrível teve o Pedro Paulo, pessoalmente, e mais a própria Abril Cultural, durante aquele período tão difícil da vida brasileira, né? Colocando livros de filosofia, discos de música erudita em bancas de jornal. Sim. Quer dizer, colocando na casa das pessoas alta literatura, grandes clássicos da literatura universal, música e da literatura brasileira também. Foi um projeto maravilhoso, um projeto incrível, e eu escrevi um livro contando uma parte dessa história, que é uma história, enfim, riquíssima. E você pensa em escrever sobre a sua experiência como transplantado, maratonista? Cris, eu nunca pensei em escrever, porque, honestamente, sem falso, eu nunca achei que pudesse interessar a alguém, sabe? Como não, É verdade, gente? sério. Nunca me ocorreu de parar para escrever, e eu que assim, sou uma pessoa que vive do que escreve, e que gosta de escrever, que vejo a escrita como uma parte essencial de quem eu sou, mas de fato, até hoje, eu nunca parei para pensar em sequer começar a contar essa história de forma escrita. É uma Entendi. delícia bater papo sobre Bater esse papo, assunto, contar. estamos aqui conversando sobre isso, eventualmente converso com outras pessoas, enfim. Acho que seria mais fácil vislumbrar um caminho de, sei lá, dar alguma palestra do que sentar e escrever um livro sobre Entendi, isso. entendi. Mas é uma ideia, a gente nunca Não sabe. Quem sei, eu sabe, acho que né? as histórias, essas histórias motivam sem a É, gente saber. De é, novo, a gente não sabe quem que a é, gente tá motivando, né? é, Quando a gente tá contando uma história é, dessa. é, E, e aí acho que, sei lá, livro é é. uma coisa Pode legal. Eu ser, gosto bastante. pode ser, mas nunca pensei assim, seriamente em Entendi. sentar e escrever. Ainda não É, encontrei o caminho para essa escrita aí. entendi. Vamos ver. Mas de repente surge, né? É. E agora a gente chegou no nosso momento Keep Running. Itamar, o nosso momento Keep Running é um momento da sua vida, pode ser pessoal, profissional, corrida, Uhum. que você estava ali num dilema, que você estava numa dúvida, numa dificuldade e que você não desistiu daquilo, você keep running. Bom, sua vida é o keep running, Não, né? acho não, eu tenho certeza que o meu momento Keep Running foi o momento em que eu decidi, quando eu tive o diagnóstico que de fato eu tinha perdido completamente a função renal e eu precisaria começar a fazer hemodiálise, eu decidi passar por esse momento da melhor forma possível, assim, empregando toda a minha disciplina, o meu senso de autocuidado e de amor à vida, porque no fundo é disso que a gente está tratando aqui, de um profundo amor à vida e às possibilidades que a vida tem a oferecer para gente, e você faz de tudo que você pode, que está ao seu alcance, confiando, claro, na medicina e eventualmente quem tem alguma fé religiosa,
nas suas crenças pessoais e tal, mas dentro dos meus limites eu fiz tudo que eu podia para passar por esses momentos difíceis da melhor forma possível. E eu estou falando dos momentos difíceis não apenas da hemodiálise, mas desde criança, assim. Começamos nosso papo falando de uma doença gravíssima que eu tinha com tive 3 anos de idade, assim, e minha mãe com 20 naquela época. Nossa, que loucura. Passando por isso tudo. Então, assim, foi muito difícil. Mas, quando eu decidi que aquilo que a gente falava há pouco, né, de eu trazer a doença e o tratamento para a minha rotina e não eu me inserir na rotina, nesse ciclo do tratamento, eu acho que esse é o meu momento keep running. Eu vou seguir sendo quem eu sou, fazendo o que eu pretendo fazer e adaptando, evidentemente, né, às circunstâncias que a doença renal me impôs. Eu vou falar uma coisa, não sei se eu tô certo ou não, mas a sensação que dá é que você não se fez vítima. Não, em nenhum momento. Porque eu acho que quando a pessoa não se vitimiza, a chance dela fazer de tudo para sair dali é muito grande, né? Em nenhum momento. Continuei trabalhando, continuei estudando, continuei fazendo o que eu tinha que fazer e viajando. E é uma história inspiradora, assim, total, assim, de fato admirável, porque quando eu acho que você contou aqui, não em detalhes, mas assim, a gente não sabe o que é a dor. Né? A gente é diferente você torcer um pé e tal, agora a dor de não ter um órgão, de precisar de um órgão, de ter essa aflição toda, de fazer um transplante com aquele receio de dar certo. E dar errado, dar uma rejeição, você precisar voltar. Cara, é muita coisa, né? E a incerteza quanto ao tempo, né? De você não saber até que ponto, assim, você não tem, você controla a sua vida. Acho que uma das coisas mais preciosas da experiência humana, da nossa experiência individual, é um certo sentido de autodeterminação, de você, na sua vida adulta, ser o responsável pelo destino que você está traçando para a sua vida, né? Quando você está acometido por uma doença grave, como era o meu caso e de tantas outras pessoas, você perde um pouco esse senso de esse poder de autodeterminação, digamos assim. Porque você tem uma condicionante que limita a sua capacidade de decisão sobre uma série de coisas, assim. Eu podia estar com sede, querendo beber 2 litros de água por dia, que eu não podia. Simplesmente não podia. Ou até podia ou até podia, mas teria consequências gravíssimas para a minha vida. Então, assim, você perde muitas coisas do mínimo detalhe, como esse que eu estou te falando, de você não poder beber água na quantidade que você quer, até decisões de fazer a hemodiálise de transformações, de tudo isso. Então, assim, a sua capacidade de decisão é limitada. Mas, enfim, você não pode se deixar perder por isso, sabe? Você tem que encontrar a sua essência e não se perder por isso. Saber quem você é de verdade. Sim. Isso ajuda muito. A certeza de que você vai passar por isso. Por aqui, saber quem você é, onde você quer chegar, o que vai acontecer, fazer o que está ao seu alcance fazer, né? E o resto você confia e, enfim, e deixa correr. E aqui para finalizar, Itamar, se sua vida fosse uma manchete de jornal hoje, qual seria? Uma manchete de jornal. Olha, eu não sei, eu não sei se eu sou digno de uma manchete de jornal. Não, você tá muito menosprezando a sua história, Marcos veja, Paulo. Olha isso, Marcos Paulo. Eu vou inverter assim. Sem querer ser mórbido, em vez de manchete de jornal, eu vou propor aqui o que eu gostaria que tivesse no meu epitáfio. Tá, na sua lápide. Na minha lápide, deveria estar lá escrito: esse aqui amou muito a vida e fez tudo que podia para retardar ao máximo estar aqui. Lutou muito para não chegar aqui. Maravilhoso. E graças a Deus virou um maratonista aí, super saudável. E que história legal, Itamar, sério mesmo. Legal, foi um ótimo papo. Eu nem sabia que tinha uma pessoa com essa história dentro da assessoria. Olha que legal. Por isso que vira que é legal, escrever um livro é legal pra gente saber da sua história. Legal. Itamar, obrigada. Imagina, o prazer foi meu, Cris. Muito legal saber um pouquinho mais da sua jornada e saber que você tá bem. E aí, correndo maratonas, vai fazer a mandala, vai fazer tudo. Vamos lá, né? E aí eu me aposento. E aí eu me aposento. Não aposenta nada. Não, o ciclo de maratona é muito duro. Aí só meias, aí tá bom. Não, tudo bem. Aí, tá bom. Se aposentar da corrida, não. De maratona, não, de maratona. Okay. De maratona eu deixo. Obrigada mesmo, Imagina, adorei o prazer o papo. Foi meu. Muito obrigado. E vocês que ficaram até o final aí,
ouvindo essa história aqui inspiradora de Tamar. Obrigada. Deixa seu like, comentário, 5 estrelinhas no Spotify, segue a gente aí no canal. E já sabe, Lupo Esporte, tem aí o QR Code na tela, nosso cupom de desconto corre aqui 10. Obrigada, gente. Valeu!